Olá, meu nome é Marília Almeida, sou repórter de economia e este é mais um desafio do IG. Hoje iremos discutir a regulamentação da comida de rua em São Paulo, sancionada no final do ano passado. Enquanto as normas não saem, vai ser difícil conciliar os interesses de pequenos empreendedores, bares e restaurantes e grandes franquias. Para discutir o tema, estou aqui com o Rolando Massinha, um empreendedor de food truck e considerado referência para o projeto, e o Percival Maricato, diretor jurídico da Associação Brasileira de Restaurantes e Bares de São Paulo. Primeiro, eu gostaria de saber, você considera que pode haver uma concorrência desleal a partir dessa regulamentação? Sem dúvida, nós estamos bastante preocupados porque o grande problema é o seguinte, a prefeitura vai controlar isso que ela está abrindo? Este é um dos problemas, porque quem tem um ponto fixo, ele é obrigado a atender uma porção de legislações, é obrigado a ter banheiro, ele paga um aluguel que chega a ser 10% do faturamento, essas coisas todas. Então, se instalar próximo a ele uma pessoa que não tem essas obrigações todas e vai vender a comida, é evidente que a concorrência é desleal, porque poderá vender num preço muito inferior àquele do comerciante estabelecido. Isso pode ser resolvido primeiro com a prefeitura dirigindo esses empresários de comida de rua para lugares onde faz falta realmente essa prestação de serviço, pode ser resolvido dando prioridade a quem tem um ponto fixo de montar o estabelecimento, né, de aproveitar também esta possibilidade. E, enfim, controlar também, não deixar que isso prolifere de uma forma descontrolada, porque nós sabemos que no próprio texto que justifica a lei está escrito que está se aprovando a comida de rua porque já existe mesmo e não se consegue controlar. Tem uma frase mais ou menos parecida com isso. Olha, se não se consegue controlar enquanto ela está na legalidade, eu fico perguntando, e depois que liberar então, será que não vai se multiplicar e não se vai perder o controle? Então é isso, nós estivemos discutindo com os grandes chefes, com líderes da Baga, essas coisas que muita gente quer, outros não querem. Muitos que querem citam uns exemplos do exterior, muito bons, alguns muito bons, eu mesmo estive viajando para observar isso pela Europa, e de fato, então ele pode ser positivo nesse sentido, né, de você... Com todas essas normas, com todos esses regramentos, ele acaba sendo positivo, vai permitir à população ter mais acesso a uma gastronomia que pode ter qualidade, ou mesmo que seja na periferia, que não tem essa sofisticação que nós temos nos bairros nobres, nos jardins, onde tem alto poder aquisitivo, mas que também lá pode ser criativo, pode ser higiênico, né? E enfrentando todas as dificuldades que vão acontecer, né? Você concorda, Massinha? O que pode ser feito? Completamente não. Eu já nem gosto dessa conotação food truck, eu vou ter que engolir isso. Estamos no Brasil e é um veículo ou comida sobre rodas. Então, é uma coisa simples, infelizmente tem um modismo, toda uma moda, a própria imprensa contribuindo com que isso aconteça. E esse modismo vai trazer 1000, mas nem 100 vão aguentar e ficar. Porque tudo que é moda, ela vem e passa e vai embora. Então, talvez o receio, medo de que vai vir uma avalanche, não vai vir uma avalanche, não vamos ser... pedra no calcanhar de ninguém, porque quem não tiver competência não vai se estabelecer. A prefeitura vai ter normas, vai ter que fazer, como tem hoje os bares e restaurantes. Cada um tem que ter a ética. Eu, por exemplo, jamais vou parar o meu veículo ao lado ou perto de um restaurante ou um bar. Jamais eu vou fazer isso. Eu não vou afrontar ninguém.
Alguns food truck podem vir a fazer isso? Vão fazer. Mas a gente tem que lembrar que hoje São Paulo é muito grande e o sol é para todos. Hoje os encargos de bares e restaurantes é surreal. Aluguel, um absurdo. Então, se você hoje acha que o food truck, a comida de rua, vai incomodar os bares e restaurantes, é uma coisa assim completamente sem nexo. Tem cliente que não quer tomar sol, chuva, vento, frio, e tem cliente que vai para um espaço físico. Então, tem para todos os gostos e todos os bolsos. O que a gente vê, né, que os bares e restaurantes hoje estão bem na mira do consumidor, né? Muitos têm reclamado de preços abusivos. A comida de rua, essa regulamentação nesse cenário, ela vem como uma opção mais democrática? Como que o setor se defende? Como eu falei, né? Se ela vier e tiver essas observações, aliás, eu acho que o Rolando acaba me dando razão, porque ele não vai parar o caminhão, ele tem um restaurante. E o resto? Será que todo mundo vai ser ético a esse ponto, que vai entrar na cozinha de rua? Se entrar 100, os 100 vão... Então, essas regras é que eu estou falando que tem que existir. Desse ponto de vista, eu acho que ela pode sim ajudar. Como eu falei no exterior, em vários lugares, eu vi que ela democratiza, ela tem novas experiências, ela permite levar tipos de gastronomia, de alimentação, a diversos setores sociais, as situações, regiões geográficas e tal, onde isso faz falta. Então, desse ponto de vista, eu acho que seria bastante positivo a regulamentação, a incrementação, o estímulo, né, a esse tipo de comida. O que eu não concordo, reitero, é esse tipo de coisa, porque eu, na minha experiência como advogado da entidade, inclusive, empresário, eu tive muitas experiências de o sujeito, de repente, pagar aluguel, paga imposto, tem aquela maquinaria eletrônica toda, com aquele pessoal todo lidando para tudo que entra aqui, tem que ser a nota fiscal, que não sei o que tem que emitir, mandar para a fazenda, e você tem que ter um banheiro ali à disposição de público, não sei o que, e vem um sujeito, por exemplo, isso me aconteceu a última vez aqui na Travessa da Brigadeira, e coloca uma barraca de vender comida na frente do restaurante do sujeito. Então, ali o cara conseguia vender uma Coca-Cola, uma cerveja pela metade do preço. E o empresário que estava estabelecido acabava passando por um sujeito ainda que cobrava por demais, que era um zenário, enfim. Isso que nós tememos. É possível ajeitar tudo isso dentro da cidade, concordo, mas é preciso ter essas normas. Você concorda, Massinha? Então, eu acho mais uma vez que tem que existir as normas, elas têm que ser pré-estabelecidas e todo mundo tem que se adequar a ela. Eu acho que a gente tem a visão hoje, eu não tive a oportunidade de viajar, não tive a oportunidade de passear, de conhecer lá fora, mas pelo que eu tenho visto, para você ter uma ideia, a demanda hoje em Nova York de ter 200 milhões de food truck, não vai ter problema nenhum, porque tem 400 milhões de pessoas consumindo e não tendo lugar para se comer, ou para se lanchar, ou para qualquer evento que venha fazer. Eu acho que a prefeitura está vindo, inclusive ela vetou algumas leis, para justamente não deixar os grandes vir, que eu acho um erro, porque pode vir, eu não dou 6 meses para eles quebrarem. Porque a logística de comida de rua, ela é surreal. Então, uma grande marca querer vir para pegar um nicho que não existe, ninguém em sã consciência vai a um food truck de uma marca conceituada. Porque fica uma coisa completamente desorientada. Então, vai vir poucas pessoas, não vai vir essa avalanche de gente que todo mundo está achando, porque, primeiro, quem não for família, quem não for o empreendedor, se ele achar que ele vai ter funcionários fácil, está enganado. É melhor ele pegar o carrinho dele, botar numa garagem e ficar por lá mesmo. Então, só vai acontecer quem tem a necessidade de vir para trabalhar. Estava lá um diretor, um presidente da associação da panificadora, que ele pegou e falou, é uma concorrência desleal. Eu fui um pouco arrogante
de falar para ele, não existe concorrência, existe competência. Só que é um engano de uma panificadora, de uma associação, dizer que é uma concorrência desleal, se vai vir um monte de truck fazer lanche. Então ele vai vender tanto pão ou mais do que ele já está vendendo. Então é aquelas incoerências que às vezes os receios e anseios das pessoas, eu acho que a coisa está vindo muito forte em cima dos food truck e a gente não tem hoje não temos, depois de quase 6, 7 meses da lei ter começado e ter o Haddad sancionado, nós não chegamos a 40 carros. Chegamos no momento em xeque do programa. Percival, gostaria que você fizesse uma pergunta para o Massinha. Não, eu acho, na verdade, apesar de ele falar que discorda de mim, eu acho que no geral ele concorda comigo, né? Então, agora eu queria saber como é que os food trucks, ou a comida de rua em geral, vai se amoldar, vai conseguir resolver o problema das notas fiscais eletrônicas, toda a parafernália que os fiscos estaduais, municipais e federais jogam sobre o empresário. Eu tenho nota fiscal. Você vai ao meu veículo e, se assim o quiser, tem uma nota fiscal manual. Que você falou que eu sou realmente concordando com você, porque eu tenho ética. Não vou parar em frente ao Sim. lado do seu restaurante, jamais. Você. Não é porque é comida de rua que a pessoa vai ser desleixada, ser mal orientada e se importar com as pessoas. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, é alimento, ser humano, vida, que venha com qualidade, com asepsia, fazer curso de manipulação de alimento. Eu fiquei espantado porque muita gente, muitos chefes de cozinha, muitos proprietários de restaurantes não sabia que teriam que fazer curso de manipulação de alimento. Eu fiquei espantadíssimo, porque eu num debate de uma rádio, e aí foi muito engraçado, porque era ao vivo e aconteceu de estarem usando luvas. E pela vigilância sanitária é proibido. Ela tem que ser usada para manusear aquele alimento, não N alimentos ou N coisas. Então, e nessa concepção, os chefes não sabiam. Então, eu, como comida de rua, sabia. Bom, os chefes foram mal formados, esses aí que você falou, né? Porque geralmente os cursos ensinam isso, né? Eu faria para o Percival o seguinte: qual o receio de ter 1000 food trucks aqui em São Paulo? Ou no Brasil, que seja nas cidades? Aquele mesmo que eu te falei. Há uma possibilidade de haver uma concorrência desleal, e você mesmo reconheceu se você bota o seu caminhão ao lado, às vezes, de um restaurante para servir o mesmo produto. Evidentemente que ambos terão que servir a preços diferentes. Porque o que precisa ser dito é que, como você falou, todos os estabelecimentos, isso vocês não escaparão, eles pagam um caminhão de impostos, entendeu? E se alguém não pagar, se alguém não tiver o banheiro, se alguém não, enfim, não ter a parafernália eletrônica da nota fiscal, essas coisas, ele pode fazer concorrência desleal. Eu me lembro que, como diretor da Brasel, presidente na época, eu mandei uma vez um ofício, na época do Maluf, tanto para a Secretaria de Segurança como para a Secretaria de Higiene. Por que eles não fiscalizavam com a mesma energia que fiscalizavam os restaurantes o pessoal que vendia alimento na rua, que naquela época era uma quantidade enorme. E eu tenho até hoje, porque é uma coisa monumental, importante, inacreditável, papel timbrado dos secretários com papel timbrado. O da Secretaria da Fazenda dizendo que não fiscalizava a comida de rua lá. Naquela época tinha lá sua regularidade muito relativa. Pagava porque eles eram ilegais. Então, como é que um órgão do governo, diziam, ele vai fiscalizar uma coisa ilegal? Teria que prender o sujeito.
E a mesma coisa foi a higiene, disse a mesma coisa, que não teria que fiscalizar a comida de rua, porque considerava ela irregular, e que não tem, e o poder público seria contraditório, ele, né, seria como, vou dar uma extensão, ele ver se o traficante está vendendo realmente a maconha correta ou está vendendo qualquer outra porcaria lá, entendeu? Obrigado pela participação de vocês. Esse foi mais um desafio do IG. Até o próximo.